tudo bem? O programa já começou. Sabe o que é, gente? Tenho visto tantas pessoas boas, talentosas, sem uma direção, sem saber para onde ir, nem onde querem chegar. Tantas pessoas tristes, sabe, Bispa? Porque não conseguem enxergar o seu papel no mundo. Você sabe qual é o seu papel no mundo? Você sabe onde você quer chegar? Você está fazendo realmente o que você ama? Se o propósito da vida é viver, será que você está vivendo da melhor forma possível? Essas são perguntas que faço a mim mesma hoje, sabe? Se existe um propósito para a vida, esse propósito ele deve ser preenchido enquanto a gente está vivo. E viver não significa apenas se manter vivo, mas usar o meu livre arbítrio para não apenas sobreviver. Eu não quero apenas sobreviver. E você? Em nossos estúdios, hoje, recebo a terapeuta e bispa Layala, que pergunta para você hoje. Você está vivendo ou apenas sobrevivendo? Bacana, Paty. Boa tarde a você que está aí do outro lado, nos assistindo e acompanhando esse programa da Fábrica de Compromissados, a Sexta Hora, que sempre chega na vida da gente num momento assim, né, Paty? De reflexão, às vezes de crise, de conflitos. Quando você pensa, o que será que eu estou fazendo da minha vida, né? Pois é. Será que eu estou vivendo? Será que eu estou sobrevivendo? Eis a questão. Será que eu estou fazendo o que eu amo? Será que eu estou só apagando incêndio, né? Achei engraçado, Paty, o jeito de você pensar, porque tem muita gente aí do outro lado que eu tenho certeza que já se pegou com esses pensamentos na cabeça. Nós estamos aí vivendo os últimos dias, né? Os últimos dias desse ano de 2021, ano que não foi fácil. E as pessoas, né, vão vendo os últimos acontecimentos e vão se perguntando sobre esse tipo, fazendo para si mesmo esses tipos de questionamentos. E aí, você está sobrevivendo? Você está só vivendo um dia depois do outro? Ou você está realmente fazendo o que você ama? As dúvidas da Paty são as minhas? São as suas? Como é que tá a sua vida hoje? Eu quero que você pense nisso. Porque viver é uma arte, Paty. Saber viver é uma arte. E viver da melhor forma possível, como você disse. Usar do nosso livre-arbítrio para não apenas sobreviver, mas para viver de uma maneira saudável, sadia, é o nosso grande desafio. Opa! Por isso eu afirmo para você hoje que você precisa saber se você está só vivendo ou se você está sobrevivendo. O que você acha, Paty? Eita, eu acho que tem muitas pessoas fazendo essa pergunta para si mesma. E aí? O programa Sexta Hora chegou para nos ajudar. Vamos começar entendendo, Paty, o que é um propósito de vida. Você sabe o que é um propósito de vida? Eita, pensa num assunto interessante. Eu quero também aprender nessa manhã, nessa tarde. Quando se fala de propósito, Paty, a gente está falando de coisas que estão relacionadas à sua missão de vida. Daquilo que te move, daquilo que te faz feliz, daquilo que você ama fazer e daquilo que traz resultados tanto para você quanto para as pessoas que te cercam, para as pessoas que fazem parte do seu dia a dia. Para aquilo que faz bem não só para você, mas para aquilo que faz bem para quem faz parte da sua vida. É a sua razão de ser, é o seu propósito aqui, a sua missão de vida. E definir o nosso propósito de vida, Paty, requer que nós olhemos para si. Que a gente pare um pouco de olhar para as coisas que estão ao nosso redor e que a gente olhe um pouquinho para si para entender o que eu sou bom, o que eu faço de melhor, quais são as minhas capacidades, quais são minhas habilidades, o que me moveria, o que me faria feliz,
Quais seriam as coisas que realmente me dariam sentido, um gosto especial nesse espetáculo chamado vida? E eu queria que você pensasse nisso hoje. Existem muitas pessoas se questionando, Paty, porque talvez a sua vida seja apenas, até hoje, uma sequência de acontecimentos. Sabe? Quando você vai vivendo um dia após o outro, sem muita expectativa, sem muita perspectiva. Tem gente que vive assim. Apaga um incêndio hoje, outro incêndio amanhã. E eu quero que hoje, nesse programa Sexta Hora, você que se identificou com os questionamentos da Paty, pense, o que te faz feliz? O que você gostaria de fazer? Que marcas você gostaria de deixar nesse mundo, na vida das pessoas que te cercam? As pessoas estão tristes, sim, Paty, como você disse, pessoas boas, pessoas talentosas, mas elas estão tristes porque elas não conseguem reconhecer qual é o seu papel no mundo. E a primeira coisa que eu quero te dizer nesse programa é que você deve encontrar o seu propósito. Paty, você reconhece o seu propósito de vida? Sua missão? Eu reconheço. O meu propósito ele é lindo, lindo, lindo. Me traz felicidade, alegria, prazer. Pode compartilhar com a gente? Eu posso. É fazer desse mundo um mundo melhor. Ajudar as pessoas com muito amor, fazer com que elas se tornem pessoas melhores e assim, consequentemente, fazer desse mundo um mundo melhor. Isso te faz feliz? Muito realizada. Bacana. Então eu quero te dizer que você deve também encontrar o seu lugar nesse mundo. Por que você está aqui? Por que você está nessa família a que você pertence hoje? Comece olhando para sua casa, olhando para os mais próximos. Por que você está nessa família? Por que você está nessa empresa? Por que você está nessa igreja e possui esse ministério que está aí nas suas mãos? Encontre o seu propósito. Qual é a sua missão? O que você pode fazer com as suas capacidades, com seus talentos, com as suas habilidades? O que você pode fazer para marcar essa geração que você está vivendo? Pensar assim, Paty, nos leva a essas conclusões que você chegou. Sabe? Aqui na Fábrica de Compromissados, o nosso propósito é esse. Fabricar compromissados. Pessoas melhores para um mundo melhor. Isso nos move. Isso nos traz felicidade. Isso é o que nos mantém vivo todos os dias vivendo esse propósito. E você? Você também precisa encontrar o seu lugar no mundo. Você também precisa descobrir qual é a sua razão de ser. Porque mesmo sendo você uma pessoa muito talentosa, cheia de habilidades, cheia de capacidades, se você não souber o que te move, o que te impulsiona, que marcas você quer deixar registrado nesse grande espetáculo chamado vida, você não se sentirá feliz. Então, primeira coisa, hoje, encontre o seu propósito. Para nós aqui na Fábrica de Compromissados, 2021 tem sido um ano de grandes reflexões sobre isso. Porque 2021 para nós é o ano do grande passo. Um grande passo que não significa, como diz o nosso querido patriarca, um passo maior do que as nossas pernas, mas um passo mais acertado. Um passo mais alinhado com aquilo que realmente nos move. Um passo mais alinhado com aquilo que realmente nós reconhecemos como missão de vida. E como eu lhe disse, fabricar pessoas melhores para um mundo melhor. E hoje eu quero lhe dizer que esse é um ano em que esse é um dia em que você pode dar um grande passo na sua vida. E esse passo se chama: defina o seu propósito. Descubra qual é a sua razão de ser, qual é a sua missão dentro da sua casa, dentro dessa empresa, dentro da sua igreja. Se você olhar para isso, você vai perceber que você pode fazer muito mais do que você já fez até hoje. Que a sua importância, que a sua contribuição pode trazer muitos resultados, mais do que aqueles que você já fez, que você já alcançou até hoje. Então, Paty, hoje é o dia de um grande passo. Olha que lindo, gente. Uma vida sem propósito, gente, é uma vida desalinhada. Verdade. Eu ando, e para onde que eu tô indo? Para onde que eu vou? Onde eu quero chegar? E a gente cansa de ver pessoas assim, boas, como você disse, Paty,
boas, cheias de talentos, cheias de capacidades, mas elas não sabem para onde elas estão indo. Elas não sabem o que elas querem. E elas vivem um conflito diante disso. Então, 2021 é o ano do grande passo. E eu creio que não é só esse ano, né, gente? Todos que estão aqui da Fábrica de Compromissados compreendem isso conosco. Exato. Não é só este ano, mas a partir de então, nossos passos precisam estar ajustados. E dar um grande passo significa dar um passo melhor. Nossa. Dar um passo diferenciado em direção a uma vida melhor. Se nós queremos pessoas melhores, sejamos nós mesmos os primeiros Sim. a viver uma vida melhor. Então, a primeira coisa que eu quero lhe dizer hoje é: encontre o seu propósito. E isso será um grande, mas um grande passo na sua vida. Nós aqui escolhemos o caminho que nos proporciona ajudar pessoas a encontrarem os seus caminhos. É por isso que nós estamos aqui. E é por isso que hoje estamos aqui para dizer para você: encontre o seu caminho. Propósitos, Paty, eles falam sobre estradas que nós escolhemos percorrer. E é tão importante você saber aonde você chegar, quanto você saber que caminho você vai escolher para você chegar lá. Eu queria que a produção colocasse aqui um texto que eu quero compartilhar com você hoje. O texto de Atos, capítulo 27. Os versículos 23 e 24 falam de um homem que tinha um grande propósito. Ele sabia onde ele queria chegar. Ele tinha uma história, e essa história não era carregada só de fatos positivos. E esse homem se chama Paulo. O propósito dele era grande e muito claro na sua mente. Da mesma forma que ele havia perseguido a igreja, ele queria que o evangelho de Cristo, que quando entrou na sua vida, trouxe uma grande transformação, chegasse aos lugares mais longes da terra. Quando Paulo reconheceu o seu propósito, ele abraçou diversos desafios, Paty. Ele escolheu um caminho. Um caminho que não era fácil, Paty. Porque de perseguidor, ele passou a ser perseguido. Aquele homem que antes era um assassino, passou a ser um dos apóstolos, né? Ele foi conhecido como o apóstolo dos gentios. E a história de Paulo nos mostra que nem sempre, Paty, o caminho que a gente escolhe para um propósito é fácil. Nem sempre. Olha o que diz esse texto. Você pode ler pra gente, Paty? Atos capítulo 27, versos 23 e 24. Que diz: pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhes as vidas de todos os que estão navegando com você. Ele estava vivendo uma viagem difícil. Eles estavam em pleno mar. E ali uma tempestade muito grande havia alcançado eles naquela viagem. Ele estava viajando para mais distante, para mais longe. Ele estava alcançando outros patamares do seu ministério, outros povos. E mesmo diante daquela tempestade, que ele não podia fugir daquilo, porque ele precisava passar por aquele caminho, ele confiava, acreditava e permanecia focado no seu propósito. O propósito era: vou anunciar Jesus com a mesma intensidade que um dia eu persegui a igreja. Vou fazer com que os gentios conheçam Jesus, porque um dia fui eu que entrei na casa do povo de Deus para matá-los, por eles estarem entoando este nome, professando esta crença em Deus, em Jesus como Filho de Deus. E isso, Paty, o movia mesmo diante do desafio dessa tempestade. O ministério de Paulo, queridos, ele não foi fácil. A maioria de suas cartas foram escritas enquanto ele estava preso, vivendo dias difíceis, muito difíceis. E enquanto suas palavras eram escritas por seu discípulo, né? Enquanto ele recitava, o seu discípulo escrevia para ele, por ele, muitas vezes ele estava ferido, machucado, sangrando, mas o seu propósito era esse, era maior do que tudo isso.
Então, nem sempre, Paty, o caminho que nós escolhemos nos leva, né? O caminho que nós escolhemos em direção ao nosso propósito é o mais fácil. Mas o que eu quero que você entenda hoje é, primeira coisa, veja, descubra qual é o seu papel nesse mundo. Como eu disse, o nosso aqui é sonhamos e lutamos e trabalhamos dia após dia por pessoas melhores para este mundo. E não vai ser fácil. Talvez o seu propósito seja uma empresa, talvez o seu propósito seja ser uma família de renome, ter uma família estruturada diante, né, de tantos fracassos familiares. Talvez o seu propósito seja um ministério bem estruturado. O caminho que você vai escolher nem sempre vai ser fácil, mas não desista dele. Não desista dele. Porque é necessário se passar por estradas, por caminhos para a gente alcançar o que a gente quer. Propósito é sobre também, Paty, a forma como nós estamos percorrendo essas estradas. Veja o que disse Paulo, gente. O Deus a quem eu adoro me enviou um anjo para falar comigo e eu creio que nós vamos passar por essa tempestade e eu vou cumprir o meu propósito diante de César. Como é que você está passando por esse processo aí, pela sua estrada? Sabe o que acontece muito, Paty, que a gente vê? As pessoas, elas querem a bênção pronta. Meu propósito é uma família feliz. A pessoa só enxerga a família feliz, ela não enxerga o processo, o caminho, o percurso. As pessoas querem o ministério de sucesso, mas elas não querem o caminho, elas não querem o tempo de dedicação, o tempo de estudo, o tempo de, sabe, sem sono, as noites ali em oração, estudando, se preparando para aquilo que elas querem. Então entenda, até que você alcance o seu propósito, você precisa viver o processo. Você precisa entender que existe um caminho e que você tem que percorrer esse caminho da melhor forma possível. Então procure agregar valores que te fortaleçam, que te encorajem, sabe? Que te mantenham focado no propósito, aonde você quer chegar. Você quer ter uma família feliz? Filhos bem criados? Um casamento estruturado? Dia após dia, fortaleça o seu caminho em direção a esse resultado, com valores que te encorajem, com amor, com fidelidade, com lealdade. Agregue gratidão ao aprendizado. Agregue lealdade a esse relacionamento, agregue paixão nesse relacionamento. Você quer lá no futuro olhar e ver um ministério estruturado? Agregue valores que vão manter você focado como Paulo no seu propósito, do tipo, não desista, seja grato, seja leal, seja fiel. Isso é muito importante para que as pessoas encarem o processo da caminhada durante esse processo, até você alcançar o seu propósito, Paty, com mais leveza. Você se imagine uma pessoa qualquer vivendo a mesma experiência de Paulo. Ah, meu amigo, a hora que a tempestade bateu, a gente está cansado de ver isso aqui, né, pastores, nos nossos gabinetes. A tempestade bate, o que o crente faz? Ele murmura, ele resmunga, ele diz que Deus não está com ele. Ele diz, tá vendo? Eu devia ter ficado quieto na minha casa. Fui abraçar esse propósito, olha o que está acontecendo com a minha vida. E isso te ensina a ter mais fé e mais foco naquilo que Deus está lhe colocando como propósito no seu coração. Você tem um ministério? Entenda, não é fácil ser ministro do evangelho. Não é fácil ter uma família feliz. Não é fácil ter uma família estruturada. Não é fácil ser um grande empresário. Não é fácil. Existe um processo. Existe um caminho. Você quer fazer pessoas melhores para o mundo melhor, Paty? É fácil? Não, é muito Responda difícil. aí pro pessoal de casa. Não é fácil não, pessoal. Precisa de coragem, precisa de força, precisa de planejamento, né? A gente não pode caminhar de uma forma qualquer, a gente precisa se planejar, a gente não pode ser pego, né, desprevenido, a gente tem que se planejar, e a gente tem que ter persistência e muito amor, coragem, encarar de fato. Fácil não é, mas vale a pena. Agregue esses valores que te fortaleçam, que te encorajem, que te motivem para você não viver como a maioria.
A maioria quer a bênção pronta. Não, eu quero que a coisa aconteça, que já chegue na minha vida, né? Que as coisas caiam do céu, já cheguem prontas na sua vida. E a gente pode se frustrar muito com isso, Sim. né? Porque não é assim que não funciona. vai cair do céu. Sim, não é assim que funciona. Tem muita gente que desiste, por exemplo, de uma formação superior. Por quê? Porque o processo é dolorido. É árduo. Porque o processo é difícil. Então não desista, entenda. Ter um propósito na vida é o que te faz se sentir feliz, realizado, sabe? É importante para que você viva níveis muito maiores na sua existência, para que você deixe marcas na sua vida, mas que até você alcançar isso, você vai necessariamente ter de escolher por um caminho para onde você vai. E claro, a nossa orientação para você é que você escolha os melhores caminhos. Então, no caminho em direção ao seu propósito, não negligencie o aprendizado. Às vezes a gente quer escolher as estradas mais simples, né, mais rápidas, e nem sempre o que é mais simples é mais rápido, cortar caminhos, né, nos ensina. Não dá. Seja grato pelas montanhas que você tenha que subir. Hoje nós falávamos sobre isso aqui no nosso treinamento Power da equipe da Fábrica de Compromissados. Seja grato pela montanha que você tem que subir. Seja grato pelos muros que você tem que derrubar. Sua história, né? Sim. Seu legado. Seja grato pelas pedras. Seja grato pelo que você vai enfrentar no caminho e aprenda com isso. Mas nunca, nunca perca o foco daquilo que você quer alcançar e de onde você chegar. Quer chegar. É inclusive tirar vantagem do sofrimento, né? A caminhada ela é árdua, tem sofrimento, mas você tira vantagem. Nós aprendemos isso com Jesus. Jesus é o nosso grande exemplo de que temos que aprender a tirar vantagens do sofrimento. Tá aí uma das coisas mais difíceis do ser humano fazer, né? Na primeira dificuldade, ele desiste, ele desanima, ele se volta contra Deus, ele murmura e ele esquece de por que ele entrou nessa estrada, aonde é que ele vai chegar. Então passe pelo processo confiante, busque recursos que ajudam você e não desista. Esse texto continua mostrando pra gente, no versículo 26, a fala de Paulo sobre isso. Enquanto aqueles homens naquele navio estavam desesperados, ele dizia assim, ó: tenham ânimo, senhores. Versículos 25 e 26 desse mesmo texto. Ele diz: creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Isso aqui não é jogar na conta de Deus a responsabilidade pelo resultado deles, não. É um ato de fé de Paulo. Enquanto eu faço o que eu tenho que fazer, eu creio que aquilo que eu não posso fazer, o Senhor faz. Porque é assim que funcionam as coisas. Aquilo que não é missão minha, aquilo que eu não consigo fazer, aquilo que foge do meu alcance, aí é com Deus. Mas aquilo que eu preciso fazer para chegar aonde eu quero, eu tenho que fazer. Outra coisa muito interessante sobre propósito, Paty, é que propósito não é sobre a velocidade do percurso. Tem gente que tem muita pressa e acaba tomando atalhos e acaba fazendo coisas indevidas e acaba negligenciando comportamentos, valores, princípios. Então não tenha pressa, tenha foco. Você sabe onde você quer chegar? Você não precisa ter pressa. Essa, inclusive, é uma de nossas convicções dentro da Fábrica de Compromissados. Nós trabalhamos de uma maneira didática os pensamentos e os comportamentos de Cristo. E um desses comportamentos, pensamentos, formas de se relacionar de Jesus, que é o nosso grande mentor e exemplo de vida, nos ensina isso. Você não precisa ter pressa. Pressa nada tem a ver com propósito. Você precisa ter foco. O que você quer, trabalhe por isso. Trabalhe de maneira planejada, organizada, para que você alcance aquilo que você quer. Você não precisa ter pressa. Às vezes a pressa mais atrapalha, Paty, do que ajuda. Com pressa a gente faz besteira, a gente fala o que não deve, a gente faz as coisas sem planejamento. E às vezes isso nos gera, vamos dizer assim, a administração de coisas que a gente não precisava administrar. Então olhe para aquilo que você quer e trabalhe com foco.
Você não precisa ter pressa. Não é a velocidade do percurso que diz se o seu propósito é ou não eficiente. Faça as coisas com qualidade. Dar um grande passo na vida, para a gente conseguir fazer isso, a gente precisa pensar assim. Eu não preciso ter pressa, eu preciso ter foco. Eu preciso saber o que eu quero e qual é o caminho que eu vou escolher para chegar lá. Talvez esse caminho lhe custe, por exemplo, 5 anos de formação. Talvez esse caminho lhe custe algumas noites de estudo. Talvez esse caminho lhe custe alguns reais ou dólares de investimento. Tenha foco. Isso é mais importante. O texto continua narrando a história, Paty, e ele mostra que eles passaram 14 dias naquele barco, até que Paulo chegasse diante de César. 14 dias naquele barco. Quanta ansiedade, né? Eles podem não ter vivido ali no coração deles. A gente chega, a gente não chega. Vamos lá, vai acontecer, não vai acontecer. Imagine. Não deixe a ansiedade tomar conta do seu coração. Não deixe. Ansiedade é uma coisa que existe e que ela tem que ser sempre equilibrada. Aquela ansiedade boa, sabe? De, eu vou viver isso. Nossa, mais um programa que nós vamos fazer hoje na Fábrica de Compromissados. Isso é legal. Mas quando ela te adoece, te desequilibra, te desalinha, tira você do prumo, ela passa a ser prejudicial. Então eles passaram 14 dias ali naquele barco. E Paulo pensando, eu estou caminhando mais uma vez em direção ao meu propósito, em fazer o nome de Jesus ser conhecido não apenas pelo povo de Deus, mas por todos os povos da terra, inclusive nós. Inclusive você. Então, queridos, 14 dias. Não importa quanto tempo você vai levar para alcançar aquilo que você quer. Viva. Viva esse tempo. Viva esses dias. Passe por essa experiência tirando vantagens dela. Cresça com ela. Aprenda com cada fase, com cada etapa. Aprenda. Porque cada etapa exige um nível diferenciado de maturidade em relação ao que você está desejando alcançar na sua vida. Então isso é muito importante, Paty. É importante que você entenda que você precisa ter foco. Então esses homens passaram 14 dias ali e Paulo permanecia dizendo para eles: tenham ânimo, homens. Eu creio que nós vamos chegar aonde Deus quer que a gente chegue. E hoje eu digo para você, tenha ânimo. Não deixe o medo, a insegurança e a ansiedade roubar o seu propósito. Não deixe a pandemia dizer que a sua vida acabou. Não deixe o luto dizer que a sua vida acabou. Tenha ânimo. Onde está o seu ânimo pelo seu propósito de ministério? Onde está o seu ânimo pelo chamado que Deus colocou na sua vida? Quantos líderes estão desanimados, perdidos por causa dessa pandemia? Quantos não se reinventaram? Quantos não se adaptaram a esse momento, estão aí pelo meio do caminho, talentosos, habilidosos, cheios de capacidade, mas sem nenhum foco no propósito? Como é que está a sua família? Onde está aquela mãe que deve estar presente na vida dos seus filhos? Onde está aquele pai centrado, olhando para o seu cônjuge e para os seus filhos? Onde está aquele pastor que um dia recebeu um chamado de Deus? Querido, hoje é o dia de você acordar e de dar um grande passo na sua vida. Saia dessa estagnação toda que a situação, que a tempestade lhe trouxe. Lembre-se de quem você é, lembre-se da promessa de Deus na sua vida, lembre-se que você é mãe, que você é profissional, que você é líder, que você é pai. Lembre-se que a sua existência não é o acaso, o destino, é um propósito de Deus. A sua vida é a mais perfeita obra criada por Deus. Você não é obra do acaso. E não pode viver como se a vida não tivesse um rumo, um destino, um propósito. Um sentido, né? Um sentido. Então isso é muito sério. Porque nós estamos vendo muitas pessoas boas perdidas. Talvez você também esteja vivendo seus 14 dias de tempestade.
Mas eu quero lhe dizer, olhe para o foco do seu propósito. Para onde esse barco está direcionando a sua vida? O seu barco está sendo jogado de um lado para o outro como se não tivesse um marinheiro, alguém que controla isso. Você precisa assumir as rédeas da sua vida novamente. Você não pode deixar o seu barco ser levado de um lado para o outro assim. O que a televisão diz, o que a mídia diz, o que os outros dizem, querido, você é o dono da sua história. Deus te deu a vida como presente. E hoje nesse programa nós queremos te convidar a tomar o leme da sua vida novamente. A abraçar de novo a sua vida e olhar para ela como algo precioso. Estamos cansados de ver, Paty, pessoas que não enxergam a vida que têm. Vão vivendo, sendo jogados de um lado para o outro. Até que um dia a fábrica de compromissados entra na sua casa para te dizer, ei, a sua vida importa. Você importa para Deus. Nós estamos aqui hoje para te dizer que você tem um objetivo de estar aqui. A sua vida não acabou. A sua casa ainda está precisando de você, querido. A sua família está precisando de você. A sua igreja espera por você. Pare de viver jogado de um lado para o outro. Quando aqueles marinheiros pensavam em desacreditar o apóstolo Paulo, o homem que tinha um foco no propósito, o homem que estava ali, vivendo aquela situação difícil, junto com eles, olhava para eles e dizia, tenham bom ânimo, nós vamos chegar aonde Deus disse que nós vamos chegar. E hoje nós queremos te dizer, tenha bom ânimo, a vida está acontecendo agora para você. E hoje é o dia que você pode dar um passo diferente, um passo mais ajustado, um passo mais alinhado. Não dá para viver sem propósito. Verdade. Não dá para viver desfocado. Não dá para viver assim, porque isso não é viver. É sobreviver, Paty. É apenas sobreviver. E não é isso que Deus tem para você. Não é esse o plano de Deus para sua vida. Os planos de Deus, a Bíblia diz que eles são maiores e muito melhores do que aquilo que você pode imaginar. Que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração de nenhum ser humano aquilo que Deus tem preparado para nós. E eu quero que você receba essa palavra na sua vida hoje. Se você está sobrevivendo como mulher, acorde, mulher. Você tem valor. Você é alguém. Se você está sendo jogada de um relacionamento para o outro, acorde, mulher. Você não é qualquer uma. Você é um projeto de Deus na face da terra. Se a sua família está sendo jogada de um lado para o outro e você não vê direção, não vê rumo para isso, acorde. Você é o pai desta casa, é a mãe destes filhos. Se o seu casamento está assim, sendo jogado de um lado para o outro, assuma as rédeas desse relacionamento. Porque a família continua, Paty, sendo um projeto de Deus. E enquanto nós vivermos, nós vamos declarar isso. A família foi, é e sempre será um projeto de Deus. E nós precisamos defender isso. Talvez você esteja aí perdido no seu ministério, jogado de um lado para o outro, desviado dos caminhos do Senhor. Volte à linha do seu propósito. Então, nós queremos deixar essa mensagem para você hoje. E por fim, eu quero lhe dizer que propósito não é só sobre sua chegada lá. Isso é meta. Propósito é a forma pela qual você quer ser lembrado. Quero que você pense nisso. Se você partisse hoje, como seus filhos lembrariam de você? Como aqueles discípulos lembrariam de você? Aquelas pessoas que você coordena na sua igreja? Como seus funcionários lembrariam de você? Sendo você um empresário, o dono da sua empresa. Como seu marido lembraria de você? Como seus amigos se lembrariam de você? Isso é importante você pensar.
Porque quando se trata de propósito, existem muitas pessoas que passam a vida lutando para ser melhores do que os outros, só para provar que são bons. Mas quem entende de fato o que é propósito, Paty, não precisa provar, não é necessário. Você é bom e ponto. Reconhecimento, fama, aplausos é consequência. Consequência do fato de você ser muito bom pelo simples objetivo de ser bom, de ser competente, de ser alguém que marcou a vida das pessoas de maneira positiva. Pense nisso. Que a sua vida, ela seja guiada por um objetivo que marque a vida das pessoas de maneira positiva. Quando eu partir, eu quero saber que as pessoas vão lembrar de mim como alguém que deixou marcas. Marcas positivas, marcas de amor na vida de cada uma delas. E você? Que marcas você está deixando na sua vida? Talvez você seja muito bom e você tenha muito potencial. Traga isso para fora. Seja aquela mãe que os seus filhos ainda não viram. Seja aquela mulher que o seu marido merece e talvez ainda não viu. Seja aquele empresário, aquele profissional tão bom, mas tão bom, que as pessoas não tenham outra coisa a fazer a não ser reconhecer que você é bom. Não para provar para os outros que você é melhor do que alguém, mas pelo simples fato de que ser bom vale a pena. Marque a vida das pessoas assim. Que as pessoas se lembrem de você como alguém que passou pela história e deixou um legado de amor, de beleza. E que elas sintam a sua falta a ponto de modelar você aqui na Terra. Dar continuidade à sua história. Paulo, Paty, ele não queria fama. Ele não queria aplausos. Talvez ele nem imaginasse que o nome dele hoje seria dito por mim aqui nesse programa. O que ele queria era que o nome de Cristo fosse conhecido por todos. Mesmo que isso custasse a sua própria vida. Paulo não estava enfrentando aquela tempestade, nem as pedradas e os açoites que ele levou atrás de reconhecimento de ninguém. O que ele queria era que as pessoas soubessem que Jesus fez do Saulo Paulo. Que Jesus um dia entrou na vida dele, mudou a história dele e deu a ele um outro sentido. Que você seja assim. Que todos nós sigamos esse exemplo. Que os nossos propósitos, Paty, nos levem a viver uma vida de muito mais valor, de muito mais, vamos dizer, de muito mais apreço, do que simplesmente sermos vistos e reconhecidos pelas pessoas. Que isso seja apenas uma consequência de tanta bondade, generosidade e amor que temos a oferecer às pessoas. Hoje eu quero encerrar a minha participação por aqui e dizer a você, nesse dia 14 de novembro do ano do Grande Passo, talvez o grande passo que esteja faltando na sua vida seja encontrar a sua missão, a sua razão de ser, o porquê você está aqui. Encontre isso, busque por isso. Pense nas suas capacidades, pense nos talentos que você tem. Pense no chamado de Deus para a sua vida. Pense nas coisas maravilhosas que você ainda pode fazer. E você vai perceber que talvez você nem sabia tudo que você podia fazer e aonde você podia chegar. E nós queremos isso mesmo, fazer você pensar nessas coisas e alcançar uma vida muito melhor do que a vida que você viveu até hoje. Eu quero te agradecer por me receber na sua casa. Quero te agradecer por abrir as portas da sua intimidade, da sua vida, para a fábrica de compromissados sacudir os seus pensamentos. E se você sente que não consegue direito sozinho, você pode contar conosco. Nós temos aqui um gabinete aberto para te receber. Eu vou pedir à produção que coloque os nossos telefones para que você procure ajuda.
Se você precisa de recursos, se você quer uma orientação sobre isso, se você acha que precisa de um apoio terapêutico, nós estamos aqui para te ajudar a encontrar esse caminho mais acertado, mais ajustado em direção ao seu propósito. Você pode, você consegue, e nós desejamos que a sua vida seja melhor a cada dia. Meu muito obrigado a toda a equipe que está aqui conosco. Obrigada a você, Paty, por participar, né, por me receber aqui hoje nesse programa. E eu desejo, do fundo do meu coração, que ainda em 2021, os nossos clientes, amigos, discípulos e os nossos telespectadores consigam olhar com mais assertividade para o seu foco. Um beijo para você. Um beijo, pessoal. Convido vocês a entrarem em nossas redes sociais também, a se inscreverem lá no canal, no YouTube, às 6h, o nosso programa. E te desafio a convidar uma pessoa para se inscrever, junto com você, lá no canal. E assim você vai ter acesso a diversas palestras que estão lá já gravadas, postadas, com diversos temas, onde vão te dar assim, bastante direcionamento, respostas na sua caminhada. Vai te ajudar muito, muito mesmo. E compartilha, pessoal. Temos aí também a nossa página no Facebook. Convido você a compartilhar esse conteúdo, que vai ser maravilhoso, assim, na vida de muitas pessoas. E acessa também o nosso Instagram, Fábrica de Compromissados. Sejam todos muito bem-vindos aqui sempre no nosso programa, aquele nosso encontro de todos os domingos, imperdível. Muito obrigada, gratidão. Deus abençoe vocês. Tenham uma semana maravilhosa e abençoada. E domingo que vem tem muito mais. Programa 6h da Fábrica de Compromissados. Uma bênção na sua vida. Fica com Deus. Beijo no coração. Tchau, tchau.